Olá, meus caros, estamos aqui novamente. Vamos, nessa segunda aula, tratarmos de um assunto novo na auditoria. Tá? É um assunto que veio com o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O novo CPC nos trouxe uma determinação que é para os auditores preparar um relatório de controle chamado asseguração. E do que se trata a asseguração? Nós temos um relatório, parecer de auditoria. Ok? O parecer de auditoria, os auditores fornecem um parecer para os sócios, para os gestores, para os acionistas da empresa. Ok? Os relatórios de asseguração é um relatório que é fornecido pelos auditores, mas não para os acionistas, para os sócios da empresa, mas sim para quem a empresa presta serviços, ok? Então é para o banco, para o cliente, para o fornecedor, para uma instituição financeira e assim para quem interessar, na verdade, para um órgão de classe, um órgão ambiental, um órgão de sustentabilidade, um comitê político e assim sucessivamente, ok? Então, são relatórios que têm aí algumas semelhanças, ok? Tratam de assuntos parecidos, mas com focos diferentes. O parecer ele tem um foco o quê? De certificação das demonstrações, como nós vimos na primeira aula, ok? Então eu vou certificar isso parecer, ok? Então parecer. Parecer. Ele tem a função de certificação e ele é destinado para quem? Para os acionistas gestores, né? E ele vai certificar. Dentro de todo aquele escopo de certificação, de olhar o controle interno e etc. Tá? Agora, os relatórios de asseguração, ele tem a função de informação e ele é destinado a todas as outras pessoas, menos essas aqui. Ok? Todas as outras pessoas. Ou entidades, menos os acionistas, os sócios e etc. E qual que é a função desse relatório de asseguração? Então, por ser uma situação nova, que está sendo desenvolvida ainda e etc., o que acontece? Tem aí algumas definições no mercado, que os estudiosos estão definindo, e etc. E eu procurei trazer também algumas definições para a gente aqui. Então, eu trouxe mais de uma visão, mas que no fim dá a mesma definição, a mesma coisa para que a gente possa entender bem as várias visões dos estudiosos da contabilidade. Quem que aprovou os relatórios de asseguração? NBC TO 3402. E como que define? Que trata dos trabalhos de asseguração executado por contador que atua na prática da auditoria independente para fornecer relatórios a ser utilizado por entidades usuárias e seus auditores sob os controles de uma organização. O que essas outras pessoas, menos esses aqui sabem exatamente como que está o seu negócio, tá? Sabem como que está caminhando, quais são as perspectivas, qual é a idade,
qual é a longevidade do seu negócio e etc. Essas outras pessoas interessadas nem sempre têm segurança de como está cada uma dessas situações. Qual é a longevidade do meu negócio? Qual é a sustentabilidade do meu negócio? Ok? Então, dependendo do meu grau de interesse, do negócio que eu estou querendo fazer com determinadas entidades, os relatórios contábeis, o balanço, o DFC, o DMPL, as notas explicativas, etc., não me respondem. O que nós falamos na primeira aula? A contabilidade, ela vai acompanhando o quê? O mundo dos negócios. Cada vez que é necessário dar resposta para alguma outra situações, criam-se coisas novas, criam situações novas. E a asseguração é um relatório que ele está nascendo, tá? Ele ainda está amamentando isso daqui. Então, é um relatório que ele fatalmente ele vai passar ainda por algumas transformações, por algumas situações, mas que a gente já está aprendendo a trabalhar com eles, ok? Então, o que o relatório de asseguração vai informar? Qual o objetivo dele aqui? Ele vai querer mostrar para alguém de direito, olha, essa empresa é uma empresa que a possibilidade de fraudes dela é pequena, porque ela tem controles internos de qualidade, são muito rígidos, ela pratica tal situação, tal situação, tal situação, ok? Ela tem clientes, os clientes dela são muito pulverizados, o faturamento dela, ela tem uma concentração de faturamento num único cliente, no máximo de, sei lá, de 10%. Olha, ela tem um leque de fornecimento de produto, de matéria-prima, que é o princípio ativo do produto dela, vários alternativos, ela não depende de um único cliente, ok? Imagine se eu tenho uma empresa que ela tem um princípio ativo, que ela tem uma matéria-prima, que só tem um cliente na Malásia e esse cliente está quebrando. O que vai acontecer? A minha empresa está fadada, se eu não diversificar, se eu não inovar o meu negócio também está fadado a sucumbir. Ok? Então, esse relatório de asseguração, o que ele propicia? Qual que é o objetivo desse relatório? É justamente proporcionar a quem de direito que essa empresa, que essa entidade, ela tem o quê? Ela está num constante processo de continuidade. A sustentabilidade dessa empresa, pelas evidências que está sendo levantada, pelo trabalho de asseguração, ela proporciona ou não proporciona uma confiabilidade de que a empresa tem sustentabilidade ou não. Ok? Numa segunda definição, tá? De acordo com o NBC TA01, a estrutura conceitual dos trabalhos de asseguração significa um trabalho no qual o auditor independente expressa uma conclusão com a finalidade de aumentar a confiança dos outros usuários previsto, que não seja a parte responsável, acerca do resultado da avaliação ou mensuração de determinado objeto de acordo com os critérios aplicáveis. Tá? Só mudamos aí as palavras, né? Mas é exatamente o que estava a definição anterior, ok? Aqui ele foi um pouquinho mais analítico, né? Falou de mensuração de determinados objetos, determinados projetos, ok? Então eu quero saber, eu vou fazer um relatório de asseguração sobre um projeto, sobre um plano de investimento, sobre uma filial, sobre um plano de expansão, sei lá. Não, eu falei da outra vez, no outra definição sobre uma empresa, mas eu posso fazer com que isso seja um pouquinho mais específico, uma situação um pouquinho mais analítica, mais detalhada. Mas todos eles, o que ele propõe, tá? Asseguração significa um trabalho no qual o auditor independente expressa sua conclusão com a finalidade de aumentar o grau de confiança. Então, quer dizer, quem tiver interessado nessa informação
vai aumentar o quê? O grau de confiança. Grau de confiança por quê? Porque as demonstrações contábeis, com todo o seu rigor científico e etc., não consegue, às vezes, transmitir a confiança do quê? Ela está me dando fatos que ocorreram, situações, mas se eu quiser saber projetar isso para o futuro, são dados e meio que incertos, né? Não tem um grau de confiabilidade. O grau de confiança dos outros usuários previsto, importante aqui, que não sejam parte responsável. O que é parte responsável? Que não sejam os acionistas, que não sejam os gestores. Ok? Aqui tem que ser o quê? Todas as outras entidades, instituições financeiras, cliente, fornecedor, funcionário, associação de classe, sei lá o que pode ser. Várias outras situações, desde que não seja parte responsável. Acerca do resultado da avaliação ou mensuração de determinado objeto de acordo com os critérios aplicáveis. Ok? Então aqui nós definimos, aí tivemos duas definições, o que é um trabalho de asseguração. Tá? E aqui nós vamos falar de alguns exemplos. Auditoria das demonstrações contábeis. Olha, nossas coisas parecidas com o que nós falamos na outra aula, na aula anterior, com o que nós vamos estar falando agora. Auditoria das demonstrações contábeis. Lógico que nós estamos falando agora com o foco do quê? Da asseguração, não com o foco da auditoria. A auditoria certifica, a asseguração informa. A autenticidade do sorteio dos auditores que fiscalizam sorteios de caixa. O que nós falamos? Olha, o controle interno está sendo feito corretamente? Periodicamente esse caixa, ele é fiscalizado, ele é contado para ver, ele é checado o caixa com a, como que se diz, com razão e etc., com os dados contábeis. Emissão de opinião sobre os controles internos de uma entidade. Tá? Periodicamente, o controle interno está sendo avaliado, tá? Para ver a sustentabilidade, para ver se essa empresa ela está sujeita a desfalque, sujeita a alguma irregularidade, sujeita a alguma diversidade. Ok? Se os controles internos dela são controles frágeis, são controles rígidos, que vão proporcionar investidores investir na empresa e ter retorno durante quanto tempo ou não, etc. Informações sobre setores específicos de uma entidade. Empresas tais como RH, TI e etc. Olha, como que está meu capital humano? Como que eu trato meus funcionários? Tá? Qual é o turnover dentro da minha empresa? Tá? Para quem quer investir, pessoal, essas informações são preciosíssimas. Ok? Por quê? Todos nós sabemos que o treinamento, uma equipe treinada, um pessoal entrosado, uma equipe integrada, ela tem um valor, o capital humano dessa empresa tem um valor intangível, incalculável. Ok? E sabemos também que quando o RH não funciona, quando o meu capital humano não é de boa qualidade, não é treinado, não está entrosado e etc., a possibilidade, a probabilidade desse meu negócio seguir em frente é mais complicado, é mais frágil, ela tem uma possibilidade maior de ter algum problema. Falamos também, quando nós falamos da auditoria, nós falamos da tecnologia da informação. Hoje, a tecnologia da informação, ela caminha numa velocidade absurdamente alta, ok? O que é bom para mim hoje, amanhã não é tão bom e depois da manhã vai ser um desastre. E eu tenho que ter o meu olho voltado para quê? Eu tenho que ter meu olho voltado para acompanhar o mercado, para me manter eficiente diante do mercado, para que eu possa estar atendendo o meu cliente, para que eu possa estar integrado com outros sistemas financeiros, de cliente, de fornecedores, etc., etc. E outros sistemas operacionais que são criados no nosso dia a dia. E tudo isso aliado ainda eu tenho que estar com o olho do avanço tecnológico, com o olho da tecnologia, com o olho da concorrência
e com o olho do custo-benefício? Será que os avanços do mercado, o meu negócio consegue se compor dentro dele ou não? Então, são todas situações que a gente tem que estar analisando dentro do contexto do quê? De assegurações, tá? De asseguração. Essas informações que eu tenho que estar passando para quem? Para as outras situações. Pessoal, e aqui eu não tenho assim muita técnica. Um balanço, eu tenho alguns critérios para estar fazendo, alguns procedimentos técnicos para estar elaborando um balanço, para estar elaborando um DRE, para estar elaborando uma DMPL, um DFC e etc. Aqui vai partir exatamente do quê? Da percepção, tá? Do conhecimento técnico desse profissional de auditoria. Então, o que nós temos que ter, além do conhecimento da contabilidade, além do conhecimento do meu cliente, do negócio do meu cliente, tá? Eu tenho que fazer uma harmonização de alguns fatores. Então, fator técnico, contabilidade, indispensável. Conhecer o negócio do meu cliente, conhecer o meu cliente. Entender de todas as interferências políticas, econômicas e tributárias que pode interferir no negócio do meu cliente também. Essas informações, esse trabalho de asseguração, ele tem que ter um alicerce cultural de interpretação desse profissional realmente muito grande. Porque ele vai estar informando para outras pessoas aqui sobre o quê? A confiabilidade. Se nós vemos no slide anterior, o que ele está buscando lá? Olha lá. Aumentar o grau de confiança. Então, o que essas pessoas aqui estão buscando nos relatórios de asseguração? Confiabilidade, segurança. Olha, eu quero investir aqui nessa empresa, tá? E aí, eu quero investir. Será que eu vou ter retorno? Eu vou gastar meu dinheiro à toa? Eu vou colocar meu dinheiro quando? Eu vou ter, quanto que eu vou ter de retorno? Quando eu vou ter esse retorno ou não vou ter retorno? Olha quantas inseguranças que vai surgindo quando eu tenho um valor, quando eu tenho uma disponibilidade para estar investindo. E quem vai ou satisfazer, ou no mínimo minimizar essa expectativa? Esses relatórios de asseguração, esse trabalho de asseguração que vai estar fazendo exatamente isso. Tá? Então, informação sobre os setores, CI, RH e etc. Existem 2 tipos de trabalhos de asseguração do auditor independente. E aqui nós temos que estar bastante atento para que a gente entenda bem o que são esses 2 tipos. Os 2 tipos, o que é? Asseguração razoável e asseguração limitada. Em resumo, a gente vai detalhar um pouquinho, mas a asseguração razoável, ela sempre me dá o quê? Uma conclusão positiva. Ok? E a asseguração limitada me dá uma conclusão negativa. Tá? Razoável, positiva. Uma asseguração limitada, limite, negativo. Tudo que me limita, negativo. Tudo que é razoável, positivo. Ok? Conceitualmente, o que é um trabalho de asseguração razoável? Com o objetivo de reduzir o risco do trabalho de asseguração a um nível aceitavelmente baixo, considerando a circunstância do trabalho como base para uma forma positiva de expressão da conclusão do auditor independente. Conceito da asseguração limitada. Com o objetivo de reduzir o risco do trabalho de asseguração
a um nível que seja aceitável, considerando a circunstância do trabalho, mas em que o risco seja maior do que no trabalho de asseguração razoável, com base para uma forma negativa de expressão de conclusão do auditor independente. O que significa um e o que significa outro? No razoável, eu vou estar passando para quem de direito uma expectativa extremamente positiva, sem riscos, com o menor nível de risco possível de erro. Ok? E olha a dificuldade desse trabalho, dessa situação. Eu vou estar falando do futuro e vou estar falando de várias interferências que esse futuro vai cair sobre o meu negócio, vai afetar, vai interferir no negócio que eu estou avaliando. Então, olha a responsabilidade, olha a competência, olha a capacidade que esse profissional tem que ter. Tá? E não é uma situação, quando nós estamos falando aqui de futuro, de falar aí de adivinhação, de mãe de Iná ou de alguma coisa parecida com isso. Nós estamos falando de técnica, nós estamos falando de ciência. Eu não vou dar para alguém, não vou passar para alguém uma informação que não seja uma informação confiável. Então eu vou estar passando para alguém uma informação futura, mas baseado em quê? Em técnicas. E para isso, para que eu possa estar fazendo isso com um grau de assertividade, passar um trabalho com um grau de razoabilidade bom, para que a conclusão seja positiva, eu vou estar fazendo o quê? Um trabalho de asseguração razoável. Se eu não tiver elementos, se eu não tiver condições, olha, eu chequei o controles interno dessa empresa, não é lá essas coisas. Eu não consegui acessar determinadas situações, constatar determinadas situações. Olha, eu fiquei lá observando, mas olha, eu nunca vi o comprador fazer compra. O comprador sempre ele fica lá com um segredinho com o vendedor. Quando eu vejo, já está entrando, eu nunca vi uma cotação, eu nunca vi um papel de trabalho deles, eu nunca vi eles fazerem uma requisição, ele procurar uma assinatura de um diretor, de um gerente, ok? Os cheques da empresa, o caixa da empresa é um trânsito danado lá dentro, entra diretor, entra gerente, entra secretária, entra o office boy, entra todo mundo lá dentro. Eu não sei exatamente como funciona, eu não tenho tanta segurança, tá? Eu fiz a circularização de alguns ativos e eu não tive resposta, então eu não consegui constatar se aquilo é verdadeiro ou não é, entende? Sei lá, o inventário da empresa, eu não consegui fazer com que os números que eu constatei lá no inventário fosse igual razão, eu não tive resposta dessas situações. Entende? Então, quer dizer, o que eu estou... Essa informação que eu tenho que passar é uma informação de risco. A sustentabilidade dessa empresa é uma situação de risco. Eu não sei até onde que isso vai dar certo ou isso pode dar errado. E aí eu vou ter a forma de eu estar passando isso aqui, eu tenho várias dúvidas, várias situações que tecnicamente eu não consigo responder. Então, o que acontece? Considerando a circunstância do trabalho, mas em que o risco seja maior do que no trabalho da segurança razoável. O que acontece? O risco desse trabalho aqui, nós estamos falando no segundo momento, ele é muito maior do que o risco que eu constatei quando eu fiz um trabalho razoável, onde eu consegui detectar com toda segurança, princípios, comportamento, critérios, etc. Claro isso daqui, pessoal. Acho que é um caso novo, não muito fácil de se compreender, ok? Mas é necessário que eu tenha essas duas classificações. O que eu estou falando? Eu estou falando de um futuro.
E por ser uma técnica, não ser uma adivinhação, eu tenho que falar desse futuro de uma forma positiva ou de uma forma duvidosa, de uma forma negativa. Se essas técnicas elas forem observadas, forem cumpridas da forma que está sendo proposta, o resultado é quase que matemático. Então, eu tenho uma conclusão positiva, eu tenho um trabalho de asseguração razoável. Ok? O positivo é razoável. Agora, eu não tenho como aplicar essas técnicas. Essas técnicas, todas que eu posso aplicar, ela tem um grau aí de incerteza muito grande. Então, o que eu tenho é uma conclusão negativa, onde esse trabalho de asseguração, ele tem uma limitação muito grande. Essa limitação, o que é? Dúvida, incerteza. Eu acho que deu para a gente entender esse novo conceito, né? O que é? Primeiro, o trabalho de asseguração. Informação que os auditores, quem faz esse trabalho de asseguração? Contador que pratica auditoria. Ok? Então, quem faz o trabalho de asseguração? O auditor. Tá? Que não é auditoria, que fique bem claro. Trabalho de asseguração é uma coisa, informação. Trabalho de auditoria é outra coisa, certificação. São dois trabalhos diferentes, dois trabalhos distintos. Até os campos de atuações são meio que distintos também. E as respostas, as pessoas para quem se destina, tanto o parecer quanto a asseguração, são pessoas também distintas. Ok? Então, a asseguração ele pode ser dividido em duas partes. Asseguração do razoável e asseguração limitada. E quem pode fazer esse trabalho? O auditor independente. Ok? E aqui também, pessoal, um outro detalhe importante para nós falarmos da asseguração é a responsabilidade. Entra ainda naquela campo que é dificílimo de nós tocarmos. Moral e ética. Eu toquei aqui no começo que eu falei da competência. A competência que esse profissional tem que ter. Basta somente a competência? Não. Por quê? Se eu for competente, mas se eu não tiver uma base ética, uma base moral equilibrada, eu posso gerar um relatório de asseguração tendencioso. Eu posso gerar um relatório de asseguração que não tem a ver com a realidade dos fatos. Nós temos que entender com muita clareza, com muita transparência, uma coisa. Sendo asseguração razoável ou asseguração limitada, a base desses dois relatórios, a base tem que ser a verdade. Se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim. Mas tem que ser a verdade. Eu não posso, não devo em nenhum momento maquiar essa situação. Vocês imaginam que eu estou passando um relatório para pessoas, para entidades que querem saber da empresa. E eu vou falar para essa entidade, para essa pessoa, que isso daqui não tem muito a ver com as coisas. Ou eu vou falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Por que a asseguração não pode ir para o cliente? Porque o cliente também ele tem os interesses dele.
E de repente o cliente pode pedir para mim, você vai mandar um relatório de asseguração para o banco? Ah, ajuda a gente, não sei o quê, papapá, aquelas coisas que todos nós conhecemos. Né? Ajuda a gente, tal, tal, tal. O que é esse ajudar? É um relatório tendencioso. Então, a asseguração é feita pelo profissional de contabilidade, mas destinada a um público que não são os gestores. E nem passa pelo crivo dos gestores. O parecer. Esse passa. Os gestores, os diretores, esses têm que tomar providência se as coisas não estiverem andando bem. Ok? Então, esse lado moral, esse lado ético, é um outro lado que tem que estar, é um tripé que tem que estar junto, que tem que estar alicerçando esse trabalho. Se um desses pés balançar, o relatório cai. O relatório perde a confiabilidade. Voltando mais uma vez àquele slide, o que é a busca? Conclusão, aumentar a confiança dos outros usuários previstos que não sejam parte responsável. E aí, princípios fundamentais são integridade, ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Tá? Quando nós estamos falando aqui do profissional que está fazendo esse relatório. Objetividade, não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influências indevidas de outros afete o julgamento profissional ou do negócio. Ok? Além disso, nós podemos complementar aqui essa objetividade com objetivo no trabalho mesmo, no transparecer, de eu fazer o meu relatório da forma técnica. Quanto mais técnico for esse relatório, mais confiável ele é. Mais relacionado com a verdade ele vai estar. Tá? Então, o que é? Ele não é tendencioso. Comportamento que ele não tenha um comportamento tendencioso, que ele não sofra nenhuma interferência de influência do A, do B, do C, do D, ok? E que ele seja objetivo. O que é essa objetividade? Olha, ele é bom por causa disso, disso, disso. Tá? Olha, ele tem impressos onde que ele define todas as operações da empresa, ele tem controle, ele faz revisões periódicas. O que é isso? Objetividade. Agora, se eu começo a contar história, que olha, ele era, mas não é, que passou tal, o que é isso, pessoal? Eu estou tentando vender uma situação que não é verdadeira. Eu estou deixando de ser objetivo e estou sendo prolixo. Se eu estou sendo prolixo, é porque a minha verdade ela não é suficientemente boa, a minha verdade ela não é suficientemente de qualidade para convencer as partes interessadas. Claro, isso daí é muito importante, meus amigos. Competência profissional e devido zelo. Manter o conhecimento e a habilidade profissional no nível necessário para assegurar que o cliente ou o empregador receba serviços profissionais competentes, com base em acontecimentos atuais, referentes e à prática, legislação e técnicas, e agir diligentemente de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis. Falamos já sobre isso, né? Só não falamos do zelo, né, pessoal? Que o zelo faz parte acho que da competência profissional. Ok? Se você é zeloso pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua profissão, pelas suas ferramentas de trabalho, pelos seus papéis de trabalho, você é um profissional competente.
Se você não for zeloso, se você não for cuidadoso, você perde essa competência. O zelo está, assim, diretamente relacionado a essa competência, né? E essa competência toda, como nós falamos, o que eu tenho que estar buscando aqui? Olha, está relacionado com objetividade também. Ela tem que estar relacionada com a legislação, com técnicas, as normas técnicas profissionais aplicadas. Se eu tenho todas essas referências, eu não preciso contar história. Quanto mais história eu contar, quanto mais eu convencer, menos objetivo eu vou estar sendo. Se eu estiver sendo muito prolixo, é que as minhas legislações, as minhas técnicas, realmente não são boas. Sigilo profissional. E aqui vem um negócio extremamente... Eu vou ver o conceito, depois a gente fala... Respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais. E, portanto, não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, a menos que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação. Nem usar as informações para obtenção de vantagem pessoal ilícita pelo auditor ou por terceiros. Começam a compreender o porquê que nós falamos antes da ética e da moral, desse tripé que tem que ter aqui, não só da competência? No desenvolver desse meu relatório, eu vou ter acesso a informações preciosas, que eu posso fazer o que eu quiser dessas negociações, dessas informações. Ok? Eu posso vender, eu posso negociar, eu posso favorecer A, B, C, D, eu posso comprometer A, B, C, D na divulgação, eu posso tirar vantagem, eu posso dar desvantagem para A, desvantagem para B, e assim sucessivamente. Eu tenho um leque de opções assim fantástica que eu posso estar fazendo com essas informações a meu bel prazer, desde que eu não tenha uma capacidade moral, uma capacidade ética, um equilíbrio moral, um equilíbrio ético, para agir de acordo com a ética e com a moral. Se eu não tiver tudo isso, pessoal, tudo isso daqui que eu estou fazendo, por mais competente que seja, perde o sentido. Essas informações perdem totalmente o sentido. Então, é necessário que se tenha isso daqui. Porque se não tiver, tudo isso cai por água abaixo. Ok? Comportamento profissional. Cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Olha a responsabilidade. Imagine que eu cometa um erro, eu, Vanderlei, cometa um deslize aqui, tire uma vantagem aqui. Além de eu me comprometer, eu, Vanderlei, o que vai acontecer aqui? Um relatório desse de asseguração começa a perder a credibilidade. Todos os outros profissionais de auditoria vão acabar também sendo questionados na sua idoneidade, na sua moral, porque o Vanderlei fez alguma coisa errada. Então nós temos que ter um cuidado muito grande nas nossas atitudes, que muitas vezes, pessoal, não é nem por intenção. Às vezes eu posso fazer um comentário sem nenhuma intenção de tirar proveito de nada, de tirar nenhum proveito pessoal, mas são informações tão preciosas que pode cair na mão do A, do B, do C, e o A, o B, o C tomar, às vezes, atitudes que possa prejudicar A, B, C, D também. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Tem determinadas coisas que não tem que ser comentado. Eu sei, é meu, faz parte da minha profissão, faz parte da minha atividade profissional, tá? Tem que ser discutido dentro da área profissional. Saiu de lá, acabou, não tem mais que discutir. Certos assuntos, certas situações, eu não tenho que levar para o bar, eu não tenho que levar para o boteco, eu não tenho que levar para casa, eu não tenho que levar para lugar nenhum.
ela tem que ficar dentro de casa, tem que ficar dentro do ambiente profissional. A conclusão dos auditores a respeito dos relatórios de asseguração. Conforme explicado nas normas a respeito do trabalho de asseguração, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, o auditor emite conclusão destinada a aumentar o grau de confiança dos usuários, que não sejam a parte responsável pelo resultado da avaliação ou mensuração do objeto em relação a um critério. Mais uma vez, pessoal, tá? Objetivo do relatório: aumentar a confiabilidade, a segurança de todo o outro universo dos negócios, que é esse aqui. Quem que é todo o universo dos negócios? É todo mundo interessado, todos que fazem parte do mundo dos negócios, menos quem? Quem toma a decisão, os gestores. Então, todo mundo menos eles. Eu tenho que fazer com que essas pessoas, através deste relatório, tenham uma segurança, tenham um grau de confiança maior naquele negócio. Que aquele negócio vai romper, vai vencer a barreira do tempo. Tá? Então, o auditor emite a conclusão destinada a aumentar o grau de confiança dos usuários, que não sejam a parte responsável pelo resultado da avaliação ou mensuração de objeto em relação a um critério. Claro isso daí, pessoal? Acho que ficou mais ou menos. Os exames nas diversas demonstrações contábeis são realizadas com bases em testes de auditoria, de acordo com as suas características. Então, o que nós vimos? Terminamos assegurações, relatórios de assegurações. Então, como que são feitos os exames nas diversas demonstrações contábeis? São feitos através de testes. Nós já falamos alguma coisa aqui sobre teste, tanto nessa aula como na aula anterior. Na aula anterior nós falamos um pouco mais. Tá? Então, testes, usa-se muito estatística, probabilidade. Tá? A maioria dos testes são feitas por amostragem. Ok? E tem lá alguns tipos de testes de acordo com as características de cada bem, de cada conta. Então, tem determinadas contas que têm testes característicos de uma conta. Ok? E tem outras situações que têm outros tipos de testes característicos também. Ok? Mas, em resumo, como que são feitos os exames? Ó, nós temos aqui as demonstrações contábeis. Esse parecer aqui, que o auditor emite, é uma opinião, ele emite esse parecer baseado em teste. Então, ele pega lá o balanço, tem lá a conta bancos, e tem um determinado valor demonstrado. O que ele vai fazer? Ele vai testar aquele valor, para ver se aquele valor corresponde realmente àquilo que está lá demonstrado. O que está lá no banco é aquilo mesmo? Olha, o que está lá no meu estoque é aquilo que está demonstrado lá mesmo? O que está lá no meu ativo permanente é aquilo que está lá mesmo? E assim sucessivamente. Ok? Esses testes, eles estão envoltos em duas situações. Testes, ele pode ser um procedimento ou uma norma de auditoria. Então, aqui, o que nós entendemos por procedimento e por norma? Isso é importante nós definirmos para a gente saber exatamente como que são conduzidos esses testes. O que eu disse anteriormente? Cada conta, ela tem, de acordo com a sua característica, é aplicado um teste. Ok? E de acordo com a característica da conta, o teste que é aplicado
Você define, o auditor define lá no momento o que ele vai fazer. De que forma que esse teste vai ser aplicado. Então, só para que a gente entenda bem, ó, o que é procedimento? O procedimento define como deverão ser aplicados os testes de campo nos trabalhos de auditoria. E o que é norma de auditoria? Norma de auditoria regulam a forma dos trabalhos como um todo, desde o planejamento, teste, até o relatório e o parecer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a conta bancos. E temos aqui a conta estoque. Que teste que eu faço para examinar se a conta bancos, se aquele valor está correto? Circularização. Que teste que eu faço para saber se o meu estoque está correto? Inventário. Então aqui eu tenho procedimentos, tá? Procedimentos definem como deverão ser aplicados os testes de campo no trabalho. Então, as contas banco, o que eu vou fazer? Eu vou fazer testes de circularização. Não dá para me fazer inventário na conta bancos. Ok? Como não dá para me fazer circularização na conta estoque. Então eu já tenho procedimentos pré-definidos o que eu vou fazer na conta banco, em cada uma das contas, de acordo com as suas características. Ok? Agora, dependendo do grau de complexidade dessas contas, do ativo dessa empresa, do número de análises que eu tenho aqui e etc. O que o auditor vai fazer lá na hora? Ele vai verificar, olha, quantos por cento dessa conta eu vou poder circularizar? Oh, será que eu vou ter que contar todo o estoque dessa empresa? Ele que vai estar definindo isso lá na hora. Então, ele vai estar normatizando. As normas de auditoria regulam as formas do trabalho como um todo, desde o planejamento, o teste, até o relatório e o parecer. Ok? E aí nós falamos dos testes, né? Existem duas linhas de testes para fazer, que são os testes de observância e os testes substantivos. Os testes de observância diz respeito ao quê? Normalmente estão ligados ao controle interno da empresa. Nós falamos isso na primeira aula. Concessão de crédito comercial. Será que os créditos estão sendo concedidos de acordo com o que foi determinado no meu controle interno? Tá? O rigor para me conceder crédito está de acordo com o que está lá nos estatutos da empresa, no controle interno da empresa? Não sei. A segurança do contas a receber em atraso. Será que eu estou dando a devida atenção? Tá? O que lá no controle interno diz? Olha, o que ficar vencido até 30 dias, cartório. Ficou vencido até 60 dias, ação judicial. Alguma coisa parecida com isso. Será que eu estou sendo cumprido dessa forma? Se eu não estou, tá, eu devo ter alguma justificativa. O custo dessas operações, dessas ações de cobrança está cara, protestar está muito cara, a inadimplência está muito alta, sei lá. Mas eu tenho que justificar situações como essa. Atribuições de responsabilidade dos funcionários. Os funcionários estão trabalhando dentro daquilo
que normalmente, o que está previsto lá no estatuto da empresa? Tá? A hierarquia da empresa está sendo, normalmente tem um gerente lá, que quem assina o cheque é o supervisor que vê tudo, o gerente só vai lá e assina, não vê nada, etc. Tal. Não sei, precisamos estar verificando. Compras, pagamento, folha de pagamento, etc. Então, esses testes são testes que nós chamamos testes de observância. Tá? Os auditores, eles, no desenvolver do seu trabalho, tá? No dia a dia que ele está lá trabalhando, vendo as coisas acontecerem, etc. e tal, o que vai acontecer? Ele vai estar analisando se essas situações aqui, de que forma que elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo de acordo com o que está previsto no controle interno? Ok, se está, ok. Se não está, eu vou fazendo observações. Eu vou levantando evidências, ok? Levantando evidências, porque o meu parecer, o que vai sustentar a minha opinião no meu parecer, são as evidências que eu detectei no decorrer dos exames que eu realizei. Claro isso daí? Então, no meu testes de observância, eu vou detectando problemas. E eu vou fazendo as minhas anotações, para que depois eu faça o quê? O meu parecer. Testes substantivos. Os testes substantivos têm a ver com a qualidade dos dados contábeis. Então, é aquilo que nós falamos. Ok? Olha, então tem aqui a conta bancos. O que eu vou fazer? Tem um número lá. R$ 1 milhão. Isso é verdadeiro? Não sei. Como que eu vou saber que isso é verdadeiro ou não? Eu vou circularizar o banco, a empresa vai mandar uma carta para o banco, para que o banco responda diretamente para os auditores se aquele valor que está lá está certo ou está errado. Pode estar certo, pode estar errado. Ok? E de repente pode ter um terceiro valor que eu tenho que pegar isso numa conciliação e verificar o que está acontecendo, se está certo ou se está errado. Ok? Os procedimentos de auditoria devem ser aplicados em virtude do grau de complexidade e do volume de operações da empresa, devendo ser considerado os seguintes procedimentos. Tá? Nós estamos falando aqui de testes substantivos. Lembra que nós falamos aqui da circularização de procedimentos e de normas? Olha, eu tenho a circularização. Quem que vai definir se eu vou circularizar 70%, 80%, 50% dos bancos? Tá? O auditor, na hora que ele está lá. E ele vai definir isso baseado em quê? No grau de complexidade da conta e no volume das operações que a empresa tem. Quanto mais líquido for a minha conta, maior é o percentual que eu tenho de análise, de verificação. Quanto menos líquido, menor o percentual de verificação. Ok? Inspeção dos registros e documento dos ativos. Vou inspecionar, vou verificar, peço de forma aleatória documentos da aquisição ou de vendas de determinados ativos para ver se foram vendidos ou se foram adquiridos de forma dentro da legislação, se os registros contábeis foram feitos dentro do que pede os procedimentos normais de contabilidade e etc. Observação, acompanhamento dos processos. Isso é uma outra coisa importante. Eu vi só a nota fiscal de pagamento, perdão, eu vi só a duplicata, o comprovante de pagamento da nota fiscal tal. Onde está a nota fiscal? Como entrou essa mercadoria na empresa? Se entrou, se não entrou, etc. e tal. Então, às vezes é importante, no trabalho de auditoria, que pegamos um processo desde o início. Ok? Olha, eu tenho aqui o pagamento de uma... Está aqui. Então, eu vou pegar, olha, o que gerou isso daqui? Quem que pediu essa mercadoria?
Quem pediu essa mercadoria tinha, dentro do controle interno, ele tinha competência, tinha autorização, ele estava dentro dos seus limites, dentro do que determina o controle interno, para que ele comprasse essa mercadoria? Tem. Ah, tá, então. Segundo ponto. Ah, quem que emitiu o pedido? Assinou? Tal. Outro, tal. Aí você vai acompanhando a sequência. Ah, pediu. Quem pediu isso? Ah, como que foi feita a cotação para que esse pedido, para que essa mercadoria viesse? Questionário quantos clientes? 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quantos for. Quem determina isso? O controle interno. Ok? Ah, fez. Quem ganhou? Está aqui as três cotações. Ah, está aqui. Ah, então ganhou foi essa. Okay. Essas cotações foram feitas de forma correta ou só foram pro forma para enganar o auditor? O auditor tem que checar isso também. Ok? Ah, veio a mercadoria entrou na fábrica, que dia? E você vai seguindo. Ah, está lá no almoxarifado. Está saindo como para ir para a produção? Ou saiu já a mercadoria para ir para o cliente? Então você está checando toda a informação. Contagem física, tá? É aquela checagem periódica que nós temos que fazer no nosso estoque, no nosso caixa, tá? Acompanhamento dos ativos. Inspeção de documento, nós já falamos lá em cima. Investigação e confirmação, a circularização. Obtenção de informações interna ou externa, confirmação. O que é a circularização? É confirmação de dados, tá? Eu estou confirmando que tal valor é verdadeiro ou é falso, tá? E aí eu vou estar sabendo o que eu vou estar fazendo. Cálculos, conferência de exatidão de saldo de cálculos aritméticos. Isso é muito importante também. Olha, nós temos nas indústrias, normalmente o ativo imobilizado das indústrias é alto. Tem prédio, tem maquinários, etc. e tal. E tem lá depreciação. Será que essa depreciação está sendo feita corretamente? Os cálculos da depreciação estão sendo... A depreciação hoje em dia é um pouquinho mais difícil de ter erro, porque normalmente é feito por sistemas e a possibilidade de erro é menor. Mas pode ser. Ah, o cálculo da provisão para devedores duvidosos, está ok? Não sei, precisamos ver. Ah, a reserva legal, que tem aquele limite que pode ser incorporado ao capital social da empresa, está ok, não está ok? E assim sucessivamente. Então, nós temos vários cálculos aritméticos, matemáticos, que nós podemos estar fazendo e são suscetíveis de erros. E que tem que ser analisado pelo auditor. Ah, que jeito que ele vai fazer? Por amostra. Por amostragem. Ele vai pegar todo o ano fiscal que ele está analisando e verificar? Não. E senão ele ia ter que fazer. Ele ia fazer contabilidade, não ia fazer auditoria. Tá? Então, dependendo do grau de complexidade e do volume de operações, ele vai determinar o que ele vai fazer. Ele vai determinar quanto que ele vai estar trabalhando, quanto que ele vai fazer. Ok? Revisão analítica. Verificação do comportamento de valores relevantes, quantidades e etc. Tá? Essa acho que por si só se explica, né? A revisão analítica. Você vai estar verificando se tem algum fato relevante que chama a sua atenção, que é relevante em relação ao total do patrimônio, e vai tomar as suas decisões, vai fazer as suas conferências e etc. Cada uma dessas situações, cada um desses testes que o auditor vai fazendo, ele vai gerando o quê? Papéis de trabalho. Cada teste que ele faz em cada uma das contas, em cada uma das situações, ele vai gerando os seus papéis de trabalho. Ok? Então, o que são papéis de trabalho do auditor? Uma das normas de auditoria geralmente aceita estabelece que o auditor deve colher elementos comprobatórios suficientes a fim de apoiar seu parecer sobre as demonstrações financeiras examinadas. Com a finalidade e entender a essa norma, os auditores elaboram papéis de trabalho
que representam o registro de todas as evidências por meio de observação, inspeção, indagação, investigação e etc., obtidas ao longo da execução do serviço de auditoria, manual ou eletrônica. Então, todos os testes, tanto de observância quanto substantivos, geram conclusões. E essas conclusões, todas elas devem ser registradas, papéis de trabalho. Ok? Esses papéis de trabalho, esses documentos que podem ser documentos gerados pelos auditores, ou documentos que a contabilidade gerou e que, fazem parte da análise do auditor, ok? Todos esses documentos vão servir de subsídio para que o auditor emita a sua opinião. Então ele vai no seu parecer, ele vai falar que tal fato, em tal dia, em tal momento, estava em desacordo com a legislação, ou estava de acordo com a legislação. Ok? Ele não vai dar um parecer aleatório, ele tem que dar um parecer baseado num papel de trabalho, que é fruto de testes de observância ou testes substantivos. Ok? Então, apoiar, parecer sobre as demonstrações financeiras examinadas. Com a finalidade e entender a essa norma, os auditores elaboram papéis de trabalho que representam o registro de todas as evidências, por meio da observação, inspeção, indagação, investigação e etc., obtidas ao longo de um serviço de auditoria. Então, e esses papéis podem ser manual, que eu gerei, ou hoje também. Hoje tem muitos papéis de trabalho que são papéis eletrônicos, que ficam nos nossos softwares da vida. Os papéis de trabalho, ele tem ainda duas classificações. Ele pode ser corrente, quanto ele pode ser permanente. Ok? O que é um papel de trabalho corrente? É o papel de trabalho que faz parte dessa auditoria, da auditoria deste exercício. Então tem uma característica desse papel de trabalho. Os papéis de trabalho desta auditoria que eu estou fazendo agora, de 2012, o que é? É a conciliação da conta bancos, ou a conciliação do contas a receber, das aplicações financeiras, um questionário interno que eu posso ter gerado entre os funcionários, as demonstrações financeiras deste exercício que eu estou examinando, e etc. Ok? O que é agora o papel de trabalho permanente? São papéis de trabalho que fazem parte de mais de uma auditoria. Então, um papel de trabalho que fez parte da auditoria de 2011, tá? O Estatuto ou Contrato Social. Ela fez parte de 2011 e de 2012. Ok? Para que eu possa ter verificado os controles internos e verificado se o controle interno está sendo cumprido de acordo com o que deveria, eu fui olhar lá o Estatuto de 2011 e o de 2012. O que é isso? Isso é um papel de trabalho também, permanente. Tá? Manual de procedimento interno, cópias de atas de reuniões, legislação especificada aplicada à empresa auditada. Então, o que eu tenho que entender com essa situação? São papéis de trabalho que fazem parte de mais de uma auditoria permanente. Papéis de trabalho que fazem parte desta auditoria corrente. Cumpre destacar que os papéis de trabalho, em última análise, espelham as características dos auditores que o elaboram. Grau de conhecimento, de contabilidade, auditoria de imposto, bom senso, imaginação e criatividade, capacidade, nitidez, clareza, organização, hábito de limpeza e boa redação. Falamos isso já quando nós falamos da asseguração. Ok?
O mesmo conceito para que você possa fazer um trabalho de seguração de qualidade, também em relação ao trabalho de auditoria. Ok? Lá nós falamos zelo, aqui nós falamos de hábito de limpeza. Tá? Lá nós falamos de objetividade, aqui nós estamos falando de nitidez, clareza e organização. Tá? Estamos falando de imaginação e de criatividade. Estamos falando de conhecimento, lá nós falamos de competência. Ok? Então, é a mesma coisa que exige. Tá? Bom senso, ética, moral, capacidade de redação. Hoje, os profissionais de contabilidade têm que desenvolver essa capacidade. Tá? Ser objetivo naquilo, não enrolar ninguém. Escreveu, olha, a lei está aqui, o fato está aqui, isso está de acordo com a lei, isso está em desacordo com a lei. Ok? Então, essa boa redação nós temos que desenvolver. Ok? Nós somos muito técnico, muito 2 mais 2 são 4 e pronto. Né? E a gente precisa saber desenvolver um pouquinho mais essa capacidade nossa de redigir situações. Principais objetivos dos papéis de trabalho. Atender às normas de auditoria normalmente aceita, acumular provas necessárias para suportar o parecer do auditor, auxiliar o auditor durante a execução do seu trabalho, facilitar a revisão por parte do auditor responsável para que ele assegure de que o serviço foi efetuado de forma correta, tá? O planejamento de auditoria, porque os papéis de trabalho, de uma certa forma, vai garantir que o seu planejamento, que você executou corretamente o seu planejamento, na hora de você verificar se o que você planejou foi realmente feito, os papéis de trabalho te ajudam bastante. Servir como base para avaliação dos auditores. Os auditores, no seu processo de promoções, os papéis de trabalho é uma ferramenta poderosíssima para avaliá-lo sobre o seu trabalho, sobre o desenvolvimento do seu trabalho. Ajudar no trabalho da próxima auditoria. Então, eu vim esse ano, 2012, quando eu voltar em 2013, fatalmente alguns papéis de trabalho que eram papéis correntes vão virar papéis permanentes e eu vou estar trabalhando. E representação na justiça, se porventura alguma situação que não ficar clara e precisar dos meios judiciais, os papéis de trabalho têm um poder muito grande também para que possa estar elucidando fatos. Meus amigos, estamos concluindo a segunda aula, ok? Estou à disposição para dúvidas que vocês possam ter. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem mandar um e-mail para o Santos, é com M mesmo de Maria, tá? wsantos@uol.com.br, ok? Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida que a gente possa ajudar de alguma forma, ok? Até uma próxima oportunidade. Até logo, até já.